Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Eu salvo a todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Amados, sabemos que nesta noite, mais um dia, na presença do Senhor. Domingo, primeiro dia da semana, vamos adorar o Criador dos céus, o Criador da terra. Então, nessa noite, nós vamos direcionar uma oração àquele que tudo pode, aquele que mata, aquele que vivifica, aquele que faz descer a sepultura, aquele que faz levantar da sepultura. Então, nessa noite, nós vamos orar. Amantíssimo Deus, poderoso e eterno Pai, oh Deus de mistério, nesta noite, Senhor, aqui estamos na Tua presença. Pedimos agora a Tua misericórdia, Senhor, mais uma vez para conosco, Senhor. Meu Deus, continua nos dando a graça do Teu Espírito Santo. Meu Deus, continua nos abençoando nesta terra. Meu Deus, nas Tuas mãos estamos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor, meu Deus, pode todas as coisas. Então, Senhor, Deus de mistério, aqui estamos para Te adorar, Senhor, para fazer aquilo, Senhor, que é por merecido a Ti. Então, nesta noite, ó Deus de poder e de glória, obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, por mais esse dia abençoado na Tua presença, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos o 11, né? Aleluia. Vamos louvar o hino de número 11. Glória a Deus. O hino de número 11, amado da harpa cristã. Aleluia. Ó cristão, ei avante, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ó cristão, ei avante, ei avante. Ó Jesus, vê sua igreja lutar. Com a palavra, essa espada flamante. Vamos, vamos, irmão, pelejar. Ó cristão, sempre avante na lida. O evangelho com fé a pregar. Ao trabalho, ao Senhor nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, avante, avante, boa nova aos perdidos levar, por cidade e vila adiante, salvação vamos nos proclamar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, pois a aurora já vemos raiar, desse dia em que Cristo triunfante neste mundo há de sempre reinar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho, ó Senhor, nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, nesse laio da fé vamos ser, e a vanguarda do exército brilhante, que gloriosa vitória de ter. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar.
ao trabalho, ó Senhor, nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, e avante, com coragem, sem nada temer, com Jesus divinal comandante, nós havemos, irmãos, de vencer. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho, ó Senhor, nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Qual que é o próximo? 20. Número 20. Louvado seja Deus. Vamos olhar para o Cordeiro de Deus, né? Vamos olhar para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, o único Cordeiro imaculado, que não teve mancha, mácula nenhuma. Aleluia. Livres de pecados, queres ficar, olhar para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Pois só Ele nos pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Em hesitação, olhar para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Oh, glória! Estás cansado e sem mais vigor, olhar para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar divinal amor, olhar para o Cordeiro de Deus. Oh, glória! Olhar para o Cordeiro de Deus. Oh, glória! Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhar para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhar para o Cordeiro de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus de poder.
Aqui estamos, ó Deus, na tua presença, meu Pai. E o teu poder é infalível aqui nesse lugar. Glória a Deus. Qual que é o próximo? 48. 48, igreja. 48. Oh, aleluia. Quando o céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Gostoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Não somente nele espero, sim e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça com Jesus eu lá estarei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastora Ana, lê a palavra oficial nesta noite, para honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória Aleluia, a Deus. Jesus. A mamãe vai ler. Oh, Deus de poder. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fonte com Interagermina. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra oficial, irmão, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Aleluia. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Glória a Deus. Cantarei ao Senhor porque triunfou Aleluia, gloriosamente. Jesus. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Glória a O Deus. Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor
Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coloaram-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, e a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e minha mão os destruirá. Soprastes com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo entre águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendestes a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiastes o povo que salvastes. Com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Os povos o viram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiristes. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles a água do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Aleluia, glória a Deus. Palavra do Senhor muito conhecida por nós, o cântico de Moisés. Assim que o povo passa, irmãos, e recebe essa vitória do Senhor, Moisés, como um culto de ação de graças, eleva ao Senhor um cântico de agradecimento, para deixar registrado na memória do povo, para deixar registrado até o fim dos tempos, o que o Senhor, com o seu braço forte e santo, fez pelo seu povo, como tirou com mão poderosa das mãos do Faraó, como deu a vitória. E nessa noite o Senhor nos chama a lembrar como tem sido o nosso caminhar diante do Senhor. Essa noite o Senhor nos chama a lembrar de tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Porque o Senhor, no último versículo, no versículo 19, ele fala: mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Nesse culto de ação de graças, eu convido a você, nesse culto da família, eu convido a você, porque todo culto é uma ação de graças a Deus. Então, nesse culto de ação de graças, nesse culto da família, nós possamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Olha para a tua vida, irmão. Olha para a tua vida. Ao ler essa passagem, eu fiquei pensando quantas dificuldades o Senhor me manteve firme e manteve de pé. E eu tenho certeza que diante de tantas dificuldades, o Senhor manteve o seu pé enxuto.
O Senhor manteve e guiou os teus pés, guiou o seu caminhar até onde Ele queria, até onde Ele quer que você chegue. Então que esse culto seja um cântico de louvor, de ação de graças pela família, pela sua casa, pela sua vida, pela semana que está se iniciando, pelo mês e pelo ano que está findando. O Senhor tem feito por nós maravilhas. E nessa noite eu também convido a fazermos uma oração pela nossa casa, novamente, pela nossa família. E eu já passo a palavra para o pastor, que vai trazendo a palavra desta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós aqui estamos. Nós aqui estamos, Senhor, diante do povo que o Senhor confiou, que é a nossa casa, que é a nossa família, que é aquele que está conosco. Então, Senhor, nós te confiamos as necessidades, as dificuldades, as enfermidades, tudo que cada um dos nossos passa. A nossa casa, Senhor, sela com o teu sangue a nossa casa, a nossa família, que caia por terra todos os planos do mal, que se cumpra na nossa vida essa palavra, passarás até enxuto. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor hoje deixa bem claro que se você permanecer fiel com Ele, você irá passar de pé enxuto. Então, Senhor, cumpra a nossa vida, em nome de Jesus, essa palavra para a tua honra e para a tua glória. E eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, amém. Deus é exaltado nessa noite. Senhor Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Aí está a pastora missionária Ana, trouxe a palavra oficial, aleluia. Se aquele povo, né, pastora, se aquele povo conseguiu passar, aleluia, com os pés enxutos, se no fundo daquele mar tinha lama, sei, não sei, eu só sei que o meu Deus fez eles passar, aleluia, e saiu do outro lado com os pés secos. Então esse é o Deus que nós servimos nesta noite. É um Deus digno de toda a honra e de toda a glória, né? Louvado seja Deus. Eu vou fazer mais uma oração. Quero orar pelo nosso irmão Wilson, nossa irmã Fabiana, que está viajando. Quero orar também pelo irmão Ilonildo, pela nossa irmã Renata. Quero orar também pelo nosso irmão Celso Oliveira. Louvado seja Deus. Orar também pela nossa irmã Márcia Neve e o esposo. Enfim, vamos estar orando, né? Aleluia. Orar pelo o meu amigo, irmão, o diácono Roberval, que daqui a pouquinho entra no trabalho. Aleluia, louvado seja Deus. Ou melhor dizendo, não, essa noite já não é mais ele, porque nós temos um feriado amanhã. E vamos orar também pela avó da Yarim, pelo vô da Yarim e pela cunhada da Yarim, né? A tia da Yarim. A tia, né? Amém. E pela minha tia Mai, pelo Matheus, pela Natália. Tá bom, a Yarim também está pedindo a oração pela tia Má, pela Natália e pelo João Mateus. Então nós vamos orar mais uma vez. E eu quero nesta noite, nós vamos orar, amados, aleluia, de maneira diferente. Vamos orar, pastora, aleluia. Fica atento aí. Nós vamos fazer uma oração. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluias. Deus é fiel nessa noite para nos guardar. Deus é fiel nessa noite para fazer com que nós possamos, aleluia, ser abençoado por Deus. Então nessa noite, Deus é fiel, igreja, e nós vamos estar orando. Aleluias. Vamos estar orando então, amado, aleluia, louvado seja Deus, pela cura, né? Incluindo nossos irmãos. Vamos estar orando pela cura nessa noite. O Senhor tocou para estar orando pela casa dos nossos irmãos, pelos nossos irmãos também que nós mencionamos aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero orar pela irmã Fátima. Orar também pela nossa irmã Fátima ali do condomínio, né? Então, ó, vamos orar nessa noite, vamos repetir o que eu vou falar? É uma profecia de cura. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei se você necessita de uma cura, porque muitas das vezes a cura não é física, e muitas das vezes a cura é da alma, né? Então nessa noite, repita o que eu vou dizer nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Aleluia.
Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu creio que tem poder para curar eu creio que tem poder para curar todas as doenças e enfermidades. todas as doenças e enfermidades. Restaura o meu corpo e a minha saúde, Restaura o meu corpo e a minha saúde. pela tua graça e a sua misericórdia. Pela tua graça e a tua misericórdia. Acalma minha alma, Senhor. Acalma a minha alma, Senhor. Substitua a angústia e a tristeza pela tua paz. Substitua a angústia e a tristeza pela tua paz. E consola-me em meio a toda dor. E consola-me em meio a toda dor. Eu declaro que tuas mãos estão sobre mim, Eu declaro que Oh, as glória. tuas mãos estão sobre mim, curando-me completamente de dentro para fora. curando-me completamente de dentro para fora. Eu declaro que a luz de Deus brilha sobre mim Eu declaro que a luz de Deus brilha sobre mim e desfaz toda a escuridão em nome de e Jesus. desfaz toda a escuridão no nome de Jesus. Aí está a oração da cura nesse culto da família. Então que nesta noite esta oração possa entrar dentro do teu lar, dentro da tua casa. Não só, aleluia, curando as feridas físicas, mas também curando as feridas que estão na tua alma. Amém? Louvado seja Deus. E nesta noite quero trazer uma palavra, aleluia, para o seu coração. E eu quero dizer, aleluia, que é uma palavra poderosa no qual todos nós temos que, aleluia, se achegar a ela. Amado, nós vamos falar hoje, nesse domingo, eu até estive estudando, aleluia. A palavra desta noite é arrependei-vos, ou sobre o arrependimento. Amado, se nós não arrependermos, nós não herdaremos o reino do céu. Porque o arrependimento, irmão, tem que ser sincero. O arrependimento tem que ser verdadeiro. Aleluia. Então nessa noite eu vou começar aqui. Eu vou estar lendo aqui Marcos 1, versículo 15. Marcos 1, 15. O que está dizendo para mim, para você nesta noite? Lá no livro, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então nesta noite, a Bíblia só pede uma coisa para mim e para você: que nós creiamos no Evangelho. Porque o reino de Deus, o reino do céu está próximo. E nós temos que atentar a esta palavra nesta noite. Porque nós sabemos, aleluia, que nós temos um mapa. Esse mapa, aleluia, no qual nos ensina a andar nesta terra. Este mapa, irmãos, é o mapa, é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Então nesta noite, eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, eu convido você, meu amigo, minha amiga, para arrepender de todas as coisas, de todas as culpas, de todas as mágoas e crer, aleluia, no Evangelho. Porque nesta noite, irmãos, aleluia, se nós não arrependermos aqui nesta terra, eu quero dizer para você que nós estamos aqui nessa terra, é porque nós ainda devemos, é porque nós temos ainda culpa. Nós não foi deixado aqui nessa terra por um acaso, nós fomos deixados aqui nessa terra para nós purificarmos, para nós melhorar, porque aleluia, de onde nós veio, aleluia, nós fomos deixados aqui, porque Deus tem um mistério, Deus tem, aleluia, algo para com a humanidade, e Deus pede nesta noite, para que a humanidade, para que todos que respiram, para que todo ser humano, arrependei-vos dos seus pecados. Aleluia. Está aí em Lucas 1,15. Também nesta noite, eu tenho mais uma palavra para o teu coração. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, a palavra vai dizer para mim, vai dizer para você: arrependei-vos e convertei para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Porque eu quero dizer nesta noite, igreja, eu quero dizer nesta noite, irmão, se nós não arrepender, se você não arrepender, aleluia, os seus
ser apagado. Então nesta noite, louvado seja o santo nome do Senhor. Então eu creio, aleluia, que nós temos que acreditar, nós temos que crer no evangelho do Senhor, aleluia. Então arrependei vós, igreja, temos que arrepender, porque somente assim os nossos pecados vão ser apagados. Porque se nós não arrepender, cada dia nós vamos cometendo pecado, cada dia cometendo pecado, e quando nós chegamos, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, o dia que o Senhor nos chamar, então nossos pecados, aleluia, não vai estar apagado. O Senhor convida você nesta noite, não importa o pecado que você cumpriu, não importa o pecado que você causou, o importante é que você venha arrepender, mas arrepender de coração. Amém. Aleluia. Arrependei vós e convertei. A palavra ainda diz que além de arrepender, nós temos que se converter. E quando nós convertemos de coração, irmãos, nós realmente arrependemos. Porque tem muitos irmãos, aleluia, tem muitos que até tomam um banho de água, até entra, aleluia, na água para ser batizado, mas não arrepende, continua da mesma maneira. Irmão, eu quero dizer nesta noite que o batismo não salva. E muitos batizam e continuam da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, não apartando do mundo, não deixando o mundo. Então continua no pecado, e o pecado dele não é apagado, o pecado dela não é apagado, porque a Bíblia diz para mim e para você nesta noite, que um abismo chama o outro abismo. Então arrependei vós. O Senhor convida você nesta noite para arrepender, irmão, porque o banho, aleluia, o batismo não salva. E se você entrou nas águas, aleluia, para salvação, eu tenho uma notícia boa para você: arrependa de coração, porque, aleluia, você só, muitas das vezes tomamos só um banho de água, aleluia. Então nós temos que se converter. Somente assim o Senhor, o nosso Deus, vai começar a passar borracha. E quando Ele passa borracha naquilo que você cometeu, você não tem mais culpa, você não deve, porque os seus pecados foram apagados. Então eu te convido mais uma vez para você ir lá em Lucas 5,32. O que está escrito em Lucas 5,32? Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, irmão, o Senhor não veio chamar o justo, o Senhor veio chamar aqueles que têm pecado, o Senhor veio chamar os pecadores. Então, irmãos, aleluia, nós temos pecado, sabe o que temos que arrepender? Porque, aleluia, justo, aleluia, o Senhor diz a palavra que viu, olhou do céu, nenhum justo sequer, nenhum justo existia, nenhum justo tinha. Mas, aleluia, se você se julga justo de todas as maneiras, eu quero dizer para você amém, mas o Senhor está chamando os pecadores. E nesta noite, eu já disse que nós temos que se arrepender e converter. Eu já disse também que nós, aleluia, o batismo não salva, porque muitas das vezes tomamos um banho de água e nós não mudamos as nossas atitudes, não mudamos, aleluia, continuamos guardando mágoa, rancor, ódio no coração. Então nesta noite, a própria Bíblia diz, aleluia, aqui em Lucas 5,32, que Ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores. Mas que os pecadores venham ao arrependimento, né? Porque não adianta nada, aleluia, o Senhor chamar os pecadores e continuar no pecado, continuar fazendo as coisas horrendas, continuar fazendo as coisas que não agradam a Deus. Ah, mas eu me converti. Mas você converteu da boca para fora, mas você não converteu o seu coração. Porque eu quero dizer nesta noite que a conversão é de dentro para fora, a conversão não é de fora para dentro, irmão. Porque se você se converteu de fora para dentro, você, aleluia, não teve um encontro com Jesus. Eu quero mencionar aqui um livro da Bíblia, Nicodemos, a Bíblia diz que ele era mestre em Israel, que ele era doutor da lei. Nicodemos era letrado, mas diz a palavra de Deus que uma certa noite ele foi ter um encontro com Jesus, e Jesus simplesmente falou para ele: Nicodemos, necessário, Nicodemos, eu quero dizer para você nesta noite, necessário é você, aleluia, nascer de novo. Tem muita gente precisando nascer de novo. Tem muita gente precisando nascer de novo, mas não como Nicodemos pensou. Nicodemos achou que ele tinha que entrar no ventre da mãe dele e nascer. Não, tem que nascer da água e do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Também convido você, igreja, lá em 2 Coríntios 7:10, está escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera no arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Aleluia! Se nós não arrepender, se nós não se converter de coração, a tristeza do mundo, a angústia do mundo, o sufoco do mundo vai te provocar a morte. Você vai estar morrendo sem o arrependimento. Você vai estar morrendo sem ter a salvação, porque nós é digno de salvação. E a palavra de Deus diz, aleluia, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que venha ao conhecimento da verdade. Ninguém se perca, mas que venha ao conhecimento da verdade. Se você não quer conhecer a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E se conhecer a verdade, certamente sereis livres. Então nós temos que ser livres do sistema. Nós temos que ser livres, irmão. Nós somos livres quando nós encontramos com Jesus. Nós somos livres quando nós entendemos o Evangelho. Nós somos livres quando nós pregamos a palavra de Deus. Nós não estamos mais com as amarras. Nós não estamos mais com os ferrolhos. Nós não estamos mais com as correntes nos pés. Nós estamos livres porque a palavra nos livrou e nos libertou. A palavra nos limpou. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Trago você também aqui, Atos, capítulo 17, versículo 30. Olha o que a Bíblia vai dizer para você, vai dizer para mim, vai dizer para o nosso coração. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anunciai agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha bem, igreja, irmãos, o que você fez no passado, o que você fez lá no mundo, para Deus não importa. O que importa, aleluia, é que você arrependa. O que importa, aleluia, é que você venha aos pés do Senhor. O que importa, aleluia, é que você se converta. O que importa é que você deixa o pecado. O que importa é que você não faz aquilo que você fazia, porque o Senhor diz, aleluia, que o Senhor não, a Bíblia diz, aleluia, que Deus não leva o tempo da ignorância, porque quando você está na ignorância, quando você está lá fora, você é um ignorante, porque aleluia, até isso aí os seus pecados são apagados quando você tem um encontro com Jesus, quando você se converte, quando você muda as atitudes, quando você, aleluia, chega aos pés do Senhor, aleluia, aleluia. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Igreja, que ignorância é essa? O Senhor não leva em conta os tempos que você perdeu lá fora, porque muitos acham que vem para Cristo, que vem para o Senhor, está perdendo tempo. Não, você perde tempo quando você está lá fora, você está lá no mundo, comendo as bolotas de porco, como diz a Bíblia sobre o filho pródigo. O filho pródigo achou que não estava bom na casa do seu pai, pediu a sua herança e foi lá para o mundão. Chegou lá, aleluia, foi jogado no chão, chegou lá, foi cuspido, chegou lá, apanhou, chegou lá, aqueles falsos amigos que dizia que era amigo, tirou tudo que ele tinha. Quando ele viu, aleluia, sem nada, ele foi, aleluia, num sítio trabalhar e cuidar de porcos. Deus de poder, ali diz a palavra de Deus que ele comia a comida dos porcos, que a barriga dele, o intestino dele, o estômago dele, aleluia, só era cheio pelas comidas dos porcos. Então nesta noite, irmão, irmã, você que um dia esteve na presença do Senhor e você hoje está lá fora comendo a comida dos porcos, nesta noite o Senhor te convida ao arrependimento. Irmão, o evangelho
Evangelho do Senhor é sério. O Evangelho do Senhor não é brincadeira. O Evangelho do Senhor não é você tomar um banho na água. O Evangelho do Senhor não é você vir só querendo, aleluia, aquilo que você quer. Não é só querendo material financeiro, não. O Evangelho do Senhor é você arrepender de coração. É você começar vivendo em Cristo. É que você sentir as dores que Cristo sentiu na cruz do Calvário. Isso é viver o Evangelho. Nós não estamos no Evangelho só por causa da bonança, só por causa da riqueza. Nós estamos no Evangelho porque nós sabemos que o Evangelho traz a salvação para a nossa alma. E um dia nós não vamos ficar aqui. Um dia nós vamos partir dessa terra. E se nós não partir, aleluia, se nós não, aleluia, se converter e arrepender dos nossos pecados, nós não iremos para o lugar no qual a Bíblia, aleluia, nos sinaliza que vamos ir. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero trazer agora mais um versículo, irmãos. Ah, mas ele está pregando um versículo isolado. Não, não é versículo isolado. Um versículo desse, irmão, fala comigo, fala com você. Olha o que diz em Lucas 13:3. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Se nós não arrepender de igual modo, se nós, aleluia, não perdoar de igual modo, se nós, aleluia, achar que nós vamos ficar aqui nessa terra, se nós, aleluia, ficar só buscando as coisas daqui, querendo as coisas daqui, querendo enriquecer, querendo melhorar, querendo, aleluia, nós vamos perecer de igual modo, porque nós perecemos mesmo, irmão, quando nós deixamos os planos de Deus para segundo plano, quando nós deixamos os planos de Deus, aleluia, para depois. Então nós começamos a perecer, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus é aquela que entra no coração, aleluia, e faz com que nós, aleluia, sentimos a paz, sentimos bênção, sentimos, aleluia, vitória, sentimos cada dia. Quando nós pensamos que estamos perdendo de ouvir a palavra do Senhor, nós estamos ganhando, porque quem está no Senhor não perde, aleluia, só ganha. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Trago mais uma palavra, vai lá em Apocalipse 3:19. Eu peço para que a missionária Ana lê esse versículo. Apocalipse 3:19, seja rápido e breve. O que o Senhor está falando nesta noite? Mais uma vez sobre o arrependimento. Aleluia, oh glória, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. 3:19, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Olha aí, arrepende-te. Deus falando comigo, Deus falando com você, lá em Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 3, versículo 19, o Senhor está dizendo, irmãos, que o Senhor repreende, o Senhor castiga mesmo. Mas você sabe por que o Senhor repreende a você? Você sabe por que o Senhor castiga você? Porque o Senhor te ama, porque o Senhor ama você. Então o Senhor repreende e castiga aqueles que Ele ama. Então Ele pede para você nesta noite que arrependa, irmão. Arrepende, irmã. Vocês precisam arrepender. Vocês precisam ter um arrependimento. Aleluia. Muitas das vezes a amargura de alma para ter um encontro com o Senhor. Porque o Senhor diz, aleluia, que Ele repreende. E muitas das vezes o Senhor, irmão, nos breca, nos para. Muitas das vezes nós queremos que as coisas vão adiante, mas as coisas param. Por quê? Porque nós não estamos de acordo com o que o Senhor quer. E quando o Senhor quer, nós na sua presença. Então Ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois se zeloso, arrependa-te. Então temos que arrepender. Temos que arrepender. Quantas vezes o Senhor nos dá disciplina, pastor? Quantas vezes o Senhor nos passa pela prova? Quantas vezes o Senhor, aleluia, nós não conseguimos entender por que as coisas não vão? Por que quando nós pensamos que as coisas estão indo, as coisas estão voltando? Por que quando, aleluia, nós sabemos, aleluia, ou nós pensamos agora vai, e as coisas param no meio do caminho? Então o Senhor muitas das vezes nos repreende. O Senhor muitas das vezes, irmão, irmã, Igreja de Jesus Cristo, nós fizemos voto, nós fizemos propósito com Deus.
Nós falamos para Deus que nós vamos ser fiel, que nós vamos seguir a Ele. E quando, aleluia, vai passando o tempo, o sufoco do mundo, aleluia, nós vamos deixando Deus para trás, nós vamos deixando Deus para segundo plano. E aí as coisas começam a acontecer. É o Senhor, aleluia, muitas das vezes nos provando, é o Senhor muitas das vezes nos repreendendo, para que nós possamos, aleluia, enxergar que sem Ele nada podemos fazer. A palavra de Deus diz que sem Ele nada nós podemos fazer, irmão. Como que nós temos que fazer? Nós queremos fazer sem Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou trazer aqui, aleluia, último versículo. Vou deixar alguns para trás, mas aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Olha bem, eu vou te convidar hoje, eu vou te convidar agora. Você que está me ouvindo ou vai me ouvir, olha que o Senhor manda dizer para ti nesta noite, porque conosco aqui, amados, aleluia, graças a Deus, não tem tempo ruim não. Nós fazemos o culto com a igreja cheia, com a igreja vazia, uma pessoa, duas pessoas, nós fazemos o culto, porque o nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso não é com o homem, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz nessa noite, para encerrar, Tiago 4, versículo 8: chegai vós a Deus, e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purifica os vossos corações. Se nós não chegar a vós, se nós não chegar a Deus, perdão, Ele não chegará a vós. Irmão, como que você não chega a Deus? Como que você não procura a Deus? E como que Deus vai chegar até você? Não tem como Deus, aleluia, chegar até você se você não procura Ele. Você só procura a Deus nos momentos em que você mais necessita. Você só procura a Deus quando você está, aleluia, lá embaixo, quando você desceu ao abismo, mas quando você está com os bolsos cheios, mas quando você está gozando da boa vida, mas quando a tua casa está indo bem, quando a tua família está bem, a saúde está bem, aleluia, o banco tem tem um depósito, tem um dinheiro bom, então você não está nem aí para Deus. Mas quando a água bate, quando você desce lá embaixo, quando as coisas começam a dar tudo errado, aí você procura Deus. Mas Deus é misericordioso, Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Então nesta noite, Ele fala, aleluia, para mim, Ele fala para você, aleluia, purifica o teu coração, converta o teu coração, arrepende dos seus maus caminhos, faz um propósito com Deus, e Ele vai fazer a vontade do teu coração. Eu deixo essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, que a hora já não nos permite.